Olha só. A segunda menção direta do santuário, ele se encontra em Êxodo capítulo 25, no verso 8, lá no Monte Sinai. Opa, que avançou aqui. Lá no Monte Sinai. E diz o seguinte aqui pra gente. Êxodo capítulo 25, no verso 8, está escrito assim, ó. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Aqui é Deus falando para Moisés. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Portanto, aqui a gente vê essa ideia, né? Quem estabelece o santuário, que pede para que esse santuário seja construído, não é o povo hebreu, mas é o próprio Deus que determina. É ele que pede, é ele que dá o comando, é ele que ordena, ele fala, olha, e construirão um santuário e eu habitarei o quê? No meio de vocês. Quando Deus dá esse comando, ele já está expressando aqui o propósito do santuário. Que é qual? Deus habitar no meio do povo. É Deus partilhando, né? Dividindo ali a sua... tendo comunhão com o seu povo. Então a gente pensa, né? Puxa vida, Deus ele é santo. Não é? A Bíblia vai falar Deus ele é santo, Deus é todo poderoso. Quando Salomão inaugura o templo, né, que ele havia construído, ele fala que por acaso habitará Deus junto com os homens, não é? Então assim, como que um Deus que a gente não consegue conceber, porque nós somos tão limitados, de repente fala assim, olha, vocês vão me fazer um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Isso é magnífico. Né? Deus ele está querendo partilhar da sua presença com a humanidade. Ele está querendo partilhar da sua presença, da sua companhia junto conosco. E quando a gente repara lá no Gênesis capítulo 1, 2 e 3, a gente vê que não era diferente. Deus ele já partilhava da comunhão com os seres humanos. Mas lá em Gênesis capítulo 3, quando entra o pecado no mundo, o que acontece? Essa comunhão ela é quebrada. Então, por conta do pecado, nós, como seres humanos, não podemos mais partilhar da presença de Deus sem que sejamos fulminados pela glória dele. Né? Mas, mesmo assim, Deus estabelece um meio para que ele possa estar no meio do seu povo, habitar no meio do seu povo. Então, o santuário, o propósito do santuário é o quê? Que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Aquele povo acabava de sair do Egito, era uma grande nação, com milhões de pessoas, e agora Deus queria habitar no meio dele. E essa... Oi, pode falar. A Suzy está colocando aqui sobre essa questão, né, da igreja, Deus estabelecer a igreja como santuário. Aqui no chat tem duas questões que ela levantou que são muito interessantes, porque realmente, até depois da pandemia, né, Sim. Muitos deixaram de se congregar, né? Exatamente. Olha só, deixa eu pegar a pergunta da Suzy aqui pra gente. Então, a igreja física é o santuário? Hoje vemos as pessoas falarem que não precisa a igreja porque Deus está em todo lugar. Eu vou dizer uma coisa para você, Suzy, à luz da Bíblia, tá? A gente vê que o santuário, justamente esse propósito de Deus aqui, né? Lá em Êxodo 25, no verso 8. Olha o que ele está falando para a gente aqui. E me farão um santuário e habitarei o quê? No meio deles. Então, o santuário é todo local onde Deus habita. É lógico, a igreja física tem a habitação de Deus? Tem. Ela é um tipo de santuário? É um tipo de santuário. Mas na sua casa, junto da sua família, quando você toma a palavra de Deus, né, e pede a presença dele ali também se torna um santuário. Se a gente for um pouquinho mais profundo, lá em Coríntios, Paulo vai falar o que para os coríntios? Por acaso não sabeis que vós sois, né, o templo do Espírito Santo? Que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Ou seja, o nosso corpo também é um templo. Porque pela fé, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo habita em nós. E onde Deus habita, se torna o quê? Santuário. Não é? Então, essa questão da igreja física ser o santuário, ela é um santuário. Porque Deus também está presente ali. Né? Quando nós vamos congregar, ele se faz presente. Mas quando você também está na sua casa, junto da sua família, você abre a palavra de Deus, pede a presença de Deus, ali também se torna um santuário. Nós, né, somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo também é um santuário.
E aí entra aquelas questões, né, por que a gente tem que cuidar do nosso corpo para ter uma melhor saúde, etc. Justamente porque nós somos o templo de Deus. Tanto que nessa passagem em Coríntios, Paulo ele está repreendendo os coríntios porque eles estão com algumas atitudes pecaminosas com relação ao próprio corpo. Né? E aí ele puxa a orelha deles e falando, gente, vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito? Ou seja, quando vocês praticam essas coisas, vocês estão profanando o templo de Deus. Então, respondendo aqui a sua pergunta, a igreja física é um tipo de santuário assim também, tá bom? Mas assim também como o nosso lar é um santuário e como o nosso corpo também, ele é um santuário, tá bom? Então, aqui em Êxodo 25, no verso 8, ele deixa claro, né? Me farão um santuário e habitarei no meio deles. O propósito de ter um santuário é para que Deus possa habitar junto do seu povo, perto do seu povo. Betinho, oi, pode falar. Antes de você passar para a questão da encarnação, né? Uhum. Na segunda parte ali a fala da Suzy, ela fala, né, das desculpas que as pessoas usam, às vezes, essa sua última colocação como uma desculpa para não ir à igreja, né, para não congregar. E aí a gente vê que a própria Bíblia, porque a gente tem realmente esse conceito amplo, né, do que é ser o templo de Deus, né, é mais do que um local, é mais do que as quatro paredes, né, é mais do que um ponto geográfico, né, Deus quer habitar entre nós e em nós. E em nós. Mas a comunhão é importante, né? Então, assim, a pessoa usa essa desculpa de não ir à igreja, de não ir ao santuário, de não ir ao templo, porque qualquer lugar pode ser o templo. Mas o apóstolo Paulo, em Hebreus mesmo, né, onde ele trata muito desse tema, ele fala, né, no capítulo... Não deixei de congregar-vos, não mas do deixei, costume de alguns. Exatamente. Até ontem à noite na igreja, no culto jovem, né, o pastor falou sobre isso, rapidinho, uns 10 minutinhos, foi muito interessante, né, hoje no almoço os jovens estavam dizendo, né, foi muito bom, né, essa questão do pastor orientar, né, sobre a importância de se congregar, com os devidos cuidados, né, no tempo que a gente vive, mas de não deixar de ir à igreja, né, de também ir ao templo, ir ao santuário. Então, tem essa grande necessidade, né? Porque é uma necessidade até do ser humano. O ser humano ele foi criado para viver em comunidade, né? Quando a gente vai lá para Gênesis 12, a gente vai ver, não é bom que o homem, né, esteja só, farei para ele uma auxiliadora, etc., uma companheira. Então, a gente vê que o homem ele é criado, o ser humano, para viver em comunidade. E não é diferente quando a gente fala da questão espiritual, né? Deus ele quer habitar no meio do seu povo. E o meio do seu povo envolve muitas pessoas, né? Estar junto ali não somente de uma pessoa sozinha, ou duas ou três, mas um grupo realmente, né? Deus ele faz questão dessa presença dos seus filhos e é fundamental que nós tenhamos essa mentalidade de congregar, né? Estarmos juntos dos nossos irmãos. Olha só que ponto interessante que eu passei, não, aqui, né? Eu voltei. Deixa eu avançar aqui. Onde diz o seguinte, olha, a gente falou essa questão, né? Deus ele pede então para que seja construído um santuário, um tabernáculo, para que ele possa habitar no meio do seu povo. Então, esse é o propósito do santuário, Deus habitar no meio do seu povo. E quando a gente vai lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, não é diferente. Porque lá diz o seguinte, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aqui a gente percebe que tem a palavra aqui utilizada, habitar, é a mesma palavra, é esquino, né? A palavra do tabernáculo é a mesma palavra que é usada aqui em João. Ou seja, quando Cristo ele se faz carne, ele faz carne para quê? Habitar entre o povo de Deus, habitar entre o seu povo, né? E aí a gente percebe que existe um eco lá de Êxodo 25. Assim como Deus pediu para ser construído um santuário para que ele habitasse no meio do seu povo, Cristo, lá em João, capítulo 1, verso 14, ele vai o quê? Se fazer carne e habitar no meio do povo. Então a gente percebe mais uma vez, né? O grande propósito de Deus é o quê? Estar no meio do seu povo. A gente vê lá aqui em Isaías, né? O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Né? Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E a gente vai ver que o grande propósito de Deus é eliminar esse pecado para que ele possa estar junto de nós. E é isso que é prefigurado aqui no ritual do santuário. Quando Deus pede para construir um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio do seu povo, dentro desse santuário vão ser estabelecidos ali ritos para que o pecado seja perdoado, né? E também vai apontar para a eliminação total do pecado no futuro.